passa se estou em meio ao fogo? Outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Sob as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. Oh, há um outro na fornalha. Oh, há um outro na fornalha. Oh, há um outro na fornalha. Posso ver, vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Posso rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas. Posso ver a luz, vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Posso rugir lá do alto, tua presença está. Quero saudar você com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento especial esse, onde eu e você estamos na presença de Deus para exaltar e louvar aquele que vive e reina para todo sempre. Quero convidá-lo a ler um texto da palavra de Deus
nesse momento de culto. Salmo de número 100. Esse salmo é maravilhoso, é um salmo de ação de graças. Eu quero convidá-lo a ler comigo esse texto. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Guarde no seu coração esse texto bíblico e nesse momento de culto não deixe de adorar o Senhor, de exaltar aquele que morreu por você lá na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Que você seja muito abençoado, que você seja fortalecido pela palavra de Deus. Eu quero convidar você a orar nesse momento e depois dessa oração nós estaremos exaltando ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial, momento onde estaremos louvando e exaltando o teu nome. Deus, que o Senhor seja glorificado nesse culto, que as pessoas que estarão assistindo, que sejam impactadas pelo Senhor, que sejam ensinadas por tua palavra. Deus, que o Senhor toque nas vidas, salve pessoas, que nesse momento, Deus, que nesse culto, o teu nome seja glorificado. Nos abençoe, ó Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse tempo. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que dás a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não
da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo se tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo se tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, debaixo da terra.
sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Louvamos a Deus pela vida da igreja, pelo envolvimento que a igreja tem tido, o engajamento social nesse tempo. Irmãos, nós temos distribuído cestas e tem sido uma experiência maravilhosa. Deus tem tocado pessoas que nem da nossa comunidade são, para que nos ajudem a acolher aquele que tem fome. E nós não queremos que nenhuma pessoa perto de nós esteja passando dificuldade, esteja passando privação. E nós, como igreja, queremos ser resposta a essa necessidade também. Nessa semana que se passou, nós também tivemos experiências de cuidado. Uma turma da nossa igreja de fisioterapeutas e educadores físicos estiveram tanto no Instagram, realizando 2 lives, como também se disponibilizaram para iniciarem algumas salas numa plataforma a ser escolhida para fazer um teleatendimento, ajudando pessoas que estão precisando de uma recuperação respiratória, de uma fisioterapia nessa parte respiratória. Talvez você esteja nos assistindo, esteja se recuperando de alguma enfermidade do trato de origem respiratória ou até mesmo do Covid, precise de fisioterapia, não tenha condições de arcar com esse tratamento, e os fisioterapeutas da nossa igreja estão gratuitamente criando sessões para abençoar pessoas que precisam disso. A igreja não para, e como eu tenho dito, nós não queremos parar em nada. Para isso nós contamos sempre com a sua fidelidade na devolução de dízimos e na sua oferta. Que nós sejamos neste tempo de dificuldades fiéis ao Senhor, para que a igreja continue realizando a sua obra e cumprindo a missão recebida por Deus.
abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor. É tão bom quando Deus nos permite estarmos juntos aqui, adorando o nome do Senhor, celebrando o nome do Senhor. E a Bíblia nos ensina que este é o dia que o Senhor fez e nele eu posso me alegrar, eu posso me regozijar. Nós estamos durante estes últimos domingos, ou melhor, desde o domingo passado, refletindo sobre aquela carta que por muitos comentaristas é considerada como a carta da esperança. Se a carta aos Filipenses é a carta da alegria, a carta de Pedro, ou a primeira epístola de Pedro, é considerada a carta da esperança. Falávamos aqui na semana passada que essa carta foi escrita num contexto muito adverso. Cristãos estavam sendo perseguidos, cristãos estavam sendo mortos. Eram dias onde Nero mirou toda a sua fúria contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles espalhados pelo mundo, vivendo um tempo de profundo estresse e pressão. E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreve esta carta a fim de encorajar aquela comunidade de cristãos a permanecerem firmes na fé, mesmo em meio às dificuldades. Falávamos aqui na semana passada que na carta de 1 Pedro nós vamos encontrar o apóstolo usando mais de 8 palavras diferentes para descrever sofrimento, provação e tribulação. Mas o que nos chama a atenção não é a variedade de nomes que aparece nesta carta, falando sobre sofrimento, falando sobre luta. O que nos chama a atenção é perceber a graça de Deus sendo mencionada em todos os capítulos de 1 Pedro. Não há um só capítulo de 1 Pedro onde ele não faça uma menção direta à graça de Deus. E eu e você precisamos entender que é pela graça, é mergulhando na graça, é no oceano da graça que nós encontramos os meios de Deus para que possamos renovar a nossa esperança. Quero convidar você nesta manhã a darmos mais um passo nesta carta. E quero ler com você no capítulo 3 de 1 Pedro, a partir do verso de número 10. 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso de número 10. Eu dei uma demorada aqui, gente, porque passou um vento e virou a página. Esse negócio de virar a página me lembra a história de um pastor que estava pregando em Gênesis, né? Pregando capítulo por capítulo de Gênesis. E um dia ele foi pregar sobre a criação da mulher. E ele lia o texto que dizia: e assim Deus formou a mulher. E aí passou um vento e foi lá para Gênesis capítulo 6, construção da arca de Noé. E ele não percebeu que a página tinha virado e continuou a leitura no mesmo versículo e dizia: e tinha tanto de altura, tanto de largura, tanto de comprimento. E ele falou: olha, essa mulher era um pouco grande, mas se a Bíblia está dizendo que era desse tamanho, a gente acredita. Então a gente às vezes precisa ficar ligado quando o vento passa, para a gente não se perder. Passou um vento aqui e eu fiquei meio perdido. Então deixa eu voltar aqui. 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 10. E aí Pedro diz assim: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vamos orar? Amado Deus,
Obrigado pela tua palavra. E queremos nesta hora pedir que a tua palavra encontre um lugar na nossa vida e no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. É interessante quando olhamos para esse texto e percebemos Pedro apresentando uma proposta que parece até meio descabida em meio ao sofrimento. Pedro vai falar sobre dias felizes. Pedro vai falar sobre amar a vida. E tudo que aqueles cristãos talvez menos conseguiam vislumbrar no horizonte era a possibilidade de dias felizes, era a possibilidade de contemplar uma vida que fosse uma vida digna de ser amada. Lembrem os irmãos que eram dias de perseguição. Já falamos aqui que eram dias onde cristãos estavam sendo jogados nas arenas e sendo devorados pelas feras. Já falamos aqui que eram dias onde cristãos estavam tendo os seus corpos molhados no betume e servindo de iluminação tanto na Via Ápia quanto nos jardins de Nero. E agora Pedro vem e faz a seguinte proposta: alguém quer amar a vida e viver dias felizes? E eu posso imaginar essa palavra sendo ouvida por aqueles cristãos, aqueles cristãos da diáspora, aqueles que estavam espalhados pelo mundo. E é importante que nós entendamos que os cristãos do primeiro século não tinham o privilégio que hoje nós temos, que é de cada um ter a sua cópia, o seu exemplar da Bíblia, seja na mão, seja no celular. Na verdade, as cartas que eram escritas pelos apóstolos, elas circulavam em meio à comunidade cristã, e as cartas elas não eram lidas, elas eram ouvidas. E você consegue imaginar aqueles primeiros cristãos ouvindo esta proposta? Alguém aqui quer amar a vida e viver dias felizes? E eu imagino todos eles dizendo: eu quero viver dias felizes, é o que eu mais quero. E talvez alguém tenha pensado: olha, para vivermos dias felizes, o que temos que fazer é depor o imperador romano, vamos marchar até Roma, vamos vencer Nero, vamos lutar. Talvez outros pensassem: olha, para que vivamos dias felizes é preciso que haja uma mudança no nosso status migratório, porque hoje nós estamos espalhados, fugidos, não somos peregrinos por escolha, nos tornamos foragidos, nos tornamos uma massa em migração, não porque queríamos sê-lo, mas porque fomos forçados. Então talvez para que possamos viver dias felizes, o segredo é voltarmos para a nossa terra, é voltarmos para a nossa casa, é a vida voltar ao normal. Mas na sequência, o apóstolo Pedro vai nos ensinar que uma vida feliz e uma vida que é marcada por amor necessariamente não tem a ver com as coisas que acontecem do lado de fora, mas está profundamente ligada às atitudes que ocorrem do lado de dentro. E é interessante que nesse texto Pedro vai citar o Salmo 34. Pedro vai repetir a velha receita de Davi. O Salmo 34 a gente conhece muito. Todo final de culto a gente recita o Salmo 34, no verso de número 7, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E o Salmo 34 não foi escrito num momento fácil da vida de Davi. Alguns escritores vão pontuar esse salmo num dos momentos mais difíceis da história de Davi. Davi fugindo da fúria de Saul, ele chega até o território filisteu, ali ele é reconhecido, e ao ser reconhecido no território filisteu, para poder escapar da fúria
do rei dos filisteus, por ter sido ele o assassino, aquele que havia matado Golias, o gigante filisteu. A palavra de Deus vai nos dizer que Davi se finge de doido, começa a babar, se entroncha todo. E diz-nos a palavra de Deus que o rei dos filisteus chega ali em Gate, e diz assim: isso não é Davi não, isso é um doido. Será que eu já não tenho doidos o suficiente aqui para que vocês me tragam mais um? É a partir daquela experiência que Davi vai se refugiar na caverna de Adulão, e esse salmo faz parte dos salmos da caverna. Momento em que Davi, tentando entender o que aconteceria com a sua vida, vai para um retiro, vai para uma espécie de confinamento, entra numa quarentena, e diz-nos a palavra de Deus que centenas de homens vão atrás dele. Mas não era gente boa não. A palavra de Deus vai nos dizer que aqueles que foram atrás deles eram todos os que estavam endividados, todos os que estavam amargurados, todos que estavam com o espírito angustiado. Gente, se um angustiado incomoda muita gente, 400, 600 angustiados incomodam muito mais. E é justamente nesse contexto que Davi aponta amar a vida e viver dias felizes como uma possibilidade. Quero desafiá-lo nesta manhã, quero desafiá-lo nesse tempo, a crer que é possível sim, mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando a vida não está na configuração que nós gostaríamos que ela estivesse, é possível sim amarmos a vida e vivermos dias felizes. Nenhum de nós está vivendo a vida que tanto sonhou. Nenhum de nós está vivendo o melhor dos seus dias. Até bem pouco tempo atrás, para nós aqui de Alagoas, quando nós ouvíamos sobre o Covid, sobre as vítimas fatais, eram apenas números. Mas agora são rostos, são histórias, são pessoas que amamos. Nós olhávamos a ideia da quarentena, do ter que ficar em casa, no isolamento social, e numa primeira semana teve gente que até gostou, hein? Falou: ei, pastor, estou aqui na bênção, de pijama até meio-dia, andando para lá e para cá, ô glória. Mas ao passo que os dias foram se transformando em semanas, as semanas em meses, já tem gente que está enlouquecendo. Já tem gente que tem pensado em desistir da vida. É nesse tempo que ocorrências de suicídio têm aumentado. É nesse tempo que a agressão dentro de casa tem aumentado. E infelizmente a agressão contra a mulher tem aumentado. É nesse tempo que os relacionamentos abusivos têm mostrado a sua verdadeira face. Mas é nesse tempo que eu e você acreditamos que podemos sim amar a vida e viver dias felizes. Como é que a gente faz isso? Citando o nosso irmão Davi, o salmista, Pedro dá as seguintes orientações. Primeiro, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarde os seus lábios. É interessante que Tiago, no capítulo 3 da sua carta, ele vai nos dizer que se você conseguir controlar a sua língua, você consegue controlar todo o seu corpo. E ele usa algumas figuras de linguagem, algumas metáforas, para nos fazer entender o que é e o poder da língua. Ele diz que a língua é como leme, ou seja,
aquilo que conduz uma grande embarcação. E se você quiser saber para onde a sua vida está indo, ou se você quiser saber para onde você está conduzindo a sua história, se você quiser saber como vai estar essa pessoa que está ao seu lado daqui a 1, 2, 3, 10, 15, 20 anos, observe as conversas que ele tem. Observe a fala que ele tem. Observe se é aquela fala pesada, de murmuração, de reclamação. Observe o que a pessoa fala, porque ele vai nos dizer que é leme, conduz a vida, orienta a história, aponta a trajetória, estabelece destino. Ele vai dizer ainda que a língua é fogo. A língua é fogo. Interessante que ele vai dizer que a língua, ela é como uma pequena fagulha que consegue incendiar um verdadeiro bosque. Uma fagulha. É possível que você já tenha visto experiências de incêndio que começaram com uma bituca de cigarro, aquele restinho de cigarro, que às vezes a pessoa que fuma, e se você fuma, vou estar orando para que Deus liberte você do tabagismo. A pessoa está fumando, abre a janela e joga aquela bituca de cigarro, e aí pega ali naquele mato seco e vira um incêndio. Um cigarrinho incendeia uma floresta. Diz que a língua é assim. Um comentário malicioso, um comentário às vezes aonde não temos a certeza dos fatos, não sabemos se a coisa de fato aconteceu daquele jeito, não sabemos nem o que de fato ocorreu, mas apressamos a nossa boca ao falar. E quantas vezes, por abrirmos a nossa boca de forma desnecessária e de forma equivocada, atraímos dores, lamentos e sofrimentos para nós. O texto sagrado diz assim, verso de número 10, guarde a sua língua do mal e afaste os seus lábios da falsidade. Guarde os seus lábios, meu irmão. Se você não sabe, não fala. Se você não viu, não afirme. Eu já citei aqui várias vezes um livro que muito me chama a atenção, intitulado 5 Votos para Obter Poder Espiritual, de A.W. Tozer. E ele fala sobre 5 atitudes para uma vida espiritual pujante. E uma das atitudes que ele cita é a seguinte: não passe adiante algo que possa prejudicar alguém. Ele diz, por exemplo, que todos nós devemos ter no fundo da nossa casa um jardim. E obviamente que ele está falando de um jardim no sentido figurado, aonde tudo aquilo que ouvimos, que recebemos, que observamos durante o dia, nós possamos como que abrir uma cova, e especialmente aquilo que for depreciativo com relação à vida do outro, ali nós possamos sepultar. Faça um voto diante de Deus. Eu lembro que na minha infância participei de uma organização chamada Embaixadores do Rei. E nas nossas reuniões nós começávamos com um juramento: prometo esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do Rei. E a segunda parte dizia assim: guardar os meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão. Você quer amar a vida e viver dias felizes? Guarde os seus lábios. Segunda coisa, ele diz o seguinte: afaste-se do mal e faça o bem. Às vezes eu tenho a impressão que nós entendemos as ordens bíblicas de forma
contrária. Porque não são poucas as vezes que eu me afasto do bem e faço o mal. Perceba o que ele diz. Existem pessoas que só se afastam do mal. E aí tem pessoas que resumem a vida cristã a um deixar de fazer. Ou seja, cristão é aquele que não faz isso, que não faz aquilo outro, ou que não bebe, ou que não adultera, ou que não isso, ou que não aquilo outro, e se esquecem que a vida cristã não se resume só em deixar de fazer aquilo que é mal, mas também em fazer aquilo que é bom. Não é à toa que Tiago, e me permitam uma vez mais citar Tiago no seu último capítulo, ele vai dar um novo significado àquilo que é pecado. Costumeiramente nós entendemos pecado como prática do mal, mas Tiago vai nos dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, pecado não é só o mal praticado, mas pecado é o bem sonegado. Por isso a palavra de Deus nos ensina: você quer uma vida amável e quer viver dias felizes, afaste-se do mal. Eu quero dizer uma coisa para você: você precisa fazer algumas escolhas na sua vida. Existem algumas coisas que você precisa limpar da sua história. Um dia eu fui fazer uma visita junto com uma irmã aqui da nossa igreja, uma pastora, a pastora Elizabeth, membro da nossa igreja, na verdade um atendimento pastoral. E uma pessoa chegou no gabinete e começou a falar de uma série de coisas. E a pastora Elizabeth ouviu, e no final ela disse o seguinte: olha, minha jovem, o seu problema é o seguinte: imagine que numa sala tenha um saco com o lixo aberto. E por conta do saco com o lixo aberto, ali nós tenhamos inúmeras moscas voando. Imagine se nós ficássemos ali o dia inteiro espantando a mosca. Sai, mosca, sai, 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 sai. Nós nos cansaríamos. E quando nós parássemos, as moscas voltariam. Porque o que precisava ser feito naquela sala não era espantar a mosca, era retirar o lixo. E às vezes na minha vida, eu estou querendo espantar a mosca. Às vezes na minha vida, na minha casa, eu estou abanando para a mosca ir embora, mas o lixo está lá na sala. Mas o lixo está lá na internet, mas o lixo está lá nos relacionamentos. É preciso que façamos um pacto com o Senhor. Sabe aquela expressão de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Talvez seja esta manhã em que precisamos dizer assim: eu e minha rede social serviremos ao Senhor, eu e meu iPhone serviremos ao Senhor, eu e meu smartphone serviremos ao Senhor, eu e a minha Netflix, o meu YouTube serviremos ao Senhor. Não basta espantar a mosca, é preciso tirar o lixo. E aqui ele diz: afaste-se do mal, faça o bem. Ele continua: busque a paz com perseverança. Olha, gente, essa semana passada nós estivemos orando, e a nossa semana de oração teve como tema perseverança. E falávamos aqui todas as noites, 12:00 e 9:30. E estou esperando você amanhã, ao 12:00 e às 9:30, lá no nosso Instagram, para o nosso encontro de oração. Enquanto Deus não nos mandar parar, a gente não para. O dia que Ele mandar a gente parar com esse encontro de oração, o dia que sentimos que é hora de mudar o foco, a gente muda. Mas por hora, nós vamos estar orando ao Senhor, buscando a face de Deus. E eu acho que Ele nunca vai mandar a gente parar de orar. Talvez Ele mande a gente mudar a metodologia, porque na palavra está escrito orar sem cessar. Mas
nesse tempo que nós estamos vivendo, e a gente tem falou sobre perseverança, um dos grandes desafios que nós temos não é o de iniciar. Falávamos sobre isso semana passada, mas é o de irmos até o fim. E aqui o texto diz assim: busque, verso de número 11, a paz com perseverança. O Senhor Jesus Cristo disse assim: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Buscar a paz com perseverança. Ó, gente, nesse tempo, às vezes eu tenho a impressão que nós estamos assim meio que perto de transbordar. O que tem de gente falando comigo assim: pastor, eu tô nesse tantinho de chutar o pau da barraca. Ó, pastor, tá faltando isso aqui para eu chutar o balde. Pastor, olha, tá vindo até aqui, ó. Eu tô contando até 10 mil e não tá dando. Outros já estão falando: pastor, ontem eu me desconheci, eu dei a louca. Ontem eu me desconheci. Se alguém tivesse filmado e mostrado para mim, eu não reconheceria. O texto aqui vai falar de um povo que vivia num contexto de perseguição, num contexto de guerra, num contexto de afronta, num contexto de descaso, num contexto de oposição. Mas ainda assim, a melhor resposta deles era buscar a paz. Pedro olha para o exemplo de Davi. Davi, o que ele fez para ser odiado por Saul? Que mal fez ele? Que mal fez ele a Saul? Mas ainda assim, apesar de todo o bem praticado, recebe o mal como resposta. E talvez seja essa a sua realidade. Você olha e diz assim: eu não sei o que eu fiz para ser alvo de tanto ódio. Pastor, eu não sei o que eu fiz aos meus filhos para eles me tratarem com tanto desprezo. Pastor, eu não sei o que eu fiz a esse meu marido para ele me tratar com tanta raiva. Pastor, eu não sei onde eu errei. Quantas pessoas que têm recebido ódio, desprezo, ira, em troca de amor que foi doado. Pois bem, a palavra de Deus nos diz a estas pessoas: não busque a vingança, não busque a revanche, mas busque com perseverança a paz. E há um último recado que ele dá: o seguinte, não se esqueça, ou algo que você não pode lembrar. Se esquecer quer dizer: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua oração. Eu não sei se você percebeu, mas o conceito de Pedro sobre uma vida feliz, e sobre uma vida que é marcada por dias aonde amamos a vida, não tem muito a ver com o que está acontecendo lá de fora, mas tem a ver com algumas resoluções que eu tomo aqui do lado de dentro. Eu costumo dizer que existem dois aparelhos que muito me chamam a atenção. Um é o termômetro, marca a temperatura; o outro, termostato, determina. E muitos de nós somos muito termômetro, mas pouco termostato. Nós só reagimos à temperatura que estamos sentindo. O ambiente revela a nossa temperatura. Já o termostato não. Ele determina a temperatura. E eu quero dizer para você que para vivermos dias felizes e uma vida aonde nós possamos amá-la, nós precisamos ser mais proativos, mais termostato
e menos reativos, menos termômetro. Quero orar com você e quero dizer para você que uma vida feliz é uma possibilidade. Guarde os seus lábios, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança e nunca se esqueça que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Quero orar com você, vamos falar com Deus. Amado Deus, o Senhor conhece cada pessoa que participa conosco desta celebração. E quero pedir, ó Deus, que nesta hora, por tua graça e bondade, o Senhor abrace estas vidas, alcance essas vidas, dando-lhes a paz que só o Senhor pode dar. Ajuda-nos, Pai Santo, nestes dias difíceis. Consola os enlutados, encoraja os desanimados e dá-nos a certeza de que os teus olhos estão sobre nós e os teus ouvidos atentos ao nosso clamor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos o culto desta manhã, eu preciso fazer um convite especial para você. Nós estamos, como Igrejas Batistas do Brasil, encerrando hoje uma campanha intitulada Jesus Transforma a Minha Família. Esta campanha, que nasceu no Brasil, no dia de hoje está tendo seu encerramento em mais de 45 países. E nós cremos que este domingo, dia 31 de maio, o domingo que no calendário da cristandade se celebra o domingo de Pentecostes, será o domingo de uma grande colheita espiritual. Será o domingo aonde milhões de pessoas terão um encontro com Jesus. E eu e você não podemos ficar fora dessa. Hoje, às 18 horas, no nosso culto noturno, estará pregando o pastor Sam Tippett. Ele estará pregando, eu estarei interpretando uma mensagem que foi gravada especialmente para esta ocasião. Uma mensagem que foi gravada com este tema. E eu quero te fazer 2 pedidos. Primeiro, peça a Deus para trazer à sua memória um amigo seu que está precisando ouvir esta palavra, uma palavra sobre o poder que Jesus tem para restaurar a família. Então, pense num amigo, num familiar. Primeira coisa. Depois, ore por esse familiar, por esse amigo. Terceiro, convide-o para o culto da noite. Manda o link do culto. Quando o culto começar, você dá assim uns 10 minutos, manda o link para ele e diz assim: olha, essa programação que eu estou convidando você para participar. Ou, antes de começar, quando estiver começando, manda para ele. E eu creio que Deus vai salvar muitos dos nossos queridos nesta noite. Hoje, Deus está fazendo de mim e de você um missionário para proclamarmos as verdades de Deus. A palavra de Deus nos diz no Salmo 34, no verso de número 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E que o amor de Deus, o nosso Pai, graça salvadora de Jesus Cristo, consolação do Espírito Santo, repouse sobre cada pessoa que nos assiste nesta manhã e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe até às 18 horas.